Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Com a antífona de entrada hoje, assim rezamos: livrai-me, Senhor, das minhas aflições, vede minha miséria e minha dor, perdoai todos os meus pecados. Então, é o tema do perdão que hoje está presente na nossa liturgia. E na primeira leitura do livro de Ezequiel, vem introduzido um aspecto muito interessante que muda muito o pensar da religião de Israel. Porque se recordam daquela vez que Jesus vê um cego de nascença, é o Evangelho de São João, e ali então os próprios discípulos perguntam assim: Senhor, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Em Israel era muito presente a compreensão que alguém trazia na sua história os traços dos seus antepassados e por isso pagava pelos erros do passado. Mas não só, que a pessoa não conseguia se desvencilhar da tradição de pecado da sua família e que por isso sofria. Jesus vai responder para os apóstolos: nenhum nem outro, mas para que se cumpra, se manifeste a glória de Deus. Então, porque a questão dramática era quando alguém já nascia com algum defeito, com algum problema. Então, o cego de nascença colocava em xeque, porque se uma pessoa adquiria a cegueira durante a vida, estava pagando pelos pecados dos pais. Mas, se uma pessoa já nascia cega, então de quem era esse pecado? Ou então a pessoa que adquiria em vida estava pagando sobretudo pelos próprios pecados? Então a pergunta dos apóstolos nasce por isso. Uma cegueira que alguém já nasce cego, a quem se deve a culpa deste fato? Então, o profeta Ezequiel, hoje, ele coloca um texto que muda este modo de pensar. É um passo importante na história da salvação. Se o ímpio se arrepender de todo o coração, de todos os pecados cometidos, e guardar todas as minhas leis e praticar o direito e a justiça, viverá com certeza. Então, o profeta diz assim, que o Senhor está dizendo ao seu povo, que se o ímpio se converte, então ele viverá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado. Será que eu tenho prazer da morte do ímpio? Mas se o justo se desviar da sua justiça e praticar o mal, imitando todas as práticas detestáveis feitas pelo ímpio, poderá fazer isso e viver? Da justiça que ele praticou, nada mais será lembrado. Então, o Senhor está dizendo assim: olha, o pecador, ele tem possibilidade de se salvar, se ele se converte, se ele muda de vida. Mas também não existe ninguém que seja tão justo, tão santo, que possa estar seguro que não precisa de uma conversão. Então, depois o texto vai concluir assim: quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Então, isto era uma mudança determinante para o povo de Israel. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo ao ímpio, ao pecador: é tempo ainda de se converter. Então, meus caros, independentemente de quais pecados nós tenhamos, é sempre tempo de conversão, é sempre tempo de voltar ao Senhor. E o tempo da quaresma nos chama a isso. Não fiquemos no remorso dos pecados passados, mas hoje, façamos de hoje o dia da salvação, o dia da graça de Deus. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Nós hoje temos o Salmo De Profundis, famoso, muitas vezes usado nas liturgias fúnebres. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Ou seja, é do meio da tristeza, do meio do pecado, no meio da lama que eu clamo a vós, Senhor. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Não é pelas nossas faltas que o Senhor deve agir com misericórdia, mas porque Ele é amor. Mas em vós se encontra o perdão. No Senhor ponho a minha esperança, mesmo a esperança de uma conversão, de uma vida de santidade, da saída do nosso pecado, não deve ser atribuída ao nosso empenho, mas na graça de Deus. Pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção.
Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. Na aclamação ao Evangelho de hoje, lançai para bem longe toda a vossa iniquidade, criai em vós um espírito e em vós um novo espírito e um novo coração. Então é uma citação do profeta Ezequiel. Para longe de nós toda a nossa iniquidade, mudemos o nosso espírito e o nosso coração. Então uma mudança interior que deve repercutir no nosso exterior. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, é o Evangelho de Mateus: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Ao final do Sermão da Montanha, Jesus tem 5 antíteses, e essa aqui é a primeira delas. Então, é um comentário aos mandamentos, à lei. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Depois, mais na frente, quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu tiveres levado a tua oferta para o altar e ali te lembrares se teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. É interessante nessas antíteses de Jesus é que aquilo que parece pequeno merece um castigo maior. Por exemplo, chamar o irmão de tolo é condenado ao fogo do inferno. E por que isso? Porque a vossa justiça, é a introdução do discurso, deve superar a justiça dos mestres da lei e dos fariseus. Então, o exemplo mais claro é aquele da oferta que se leva ao altar. Quem levava a oferta ao altar era o sacerdote. E era um momento raro da vida de um sacerdote, não é que ele fazia isso cotidianamente. Ele tinha uma escala. Uma vez por ano ele ia ali para oferecer o sacrifício. E aí então, naquele momento sublime, mais importante, se ele se lembra que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, veja, não é que ele tenha algo contra o irmão, porque se ele tem algo contra o irmão, deve resolver logo. Se naquele momento ele lembra, alguém tem algo contra mim, vai reconciliar-te com o teu irmão. Então, o que era a coisa mais importante de se fazer naquele momento? Era levar a oferta. Era ali um momento raro na vida dele. E Jesus vai falar assim: não, a coisa mais importante do que a celebração ritual é o teu irmão. Vai primeiro reconciliar-te com ele, só depois oferece a tua oferta. Então, o texto já se introduz dizendo, recordo mais uma vez: se a vossa justiça não superar a dos escribas dos fariseus. Para os escribas dos fariseus, tudo aquilo que era mais importante é aquilo que Jesus relativiza, como por exemplo a oferta, que era mais importante do que reconciliar-se com o seu irmão. E Jesus vai dizer: não, vai primeiro reconciliar-se com o teu irmão. Sabe que na maioria das tradições litúrgicas da nossa igreja, o rito da paz vem antes do ofertório por causa deste texto. Então, o texto continua, Jesus vai dizer assim: quando tu estiveres levando, depois que diz isso, vai dizer, procura reconciliar-te com o teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Então nós estamos em caminho. E enquanto estamos caminhando, é hora de nos reconciliarmos com os nossos irmãos, de nos reconciliarmos com aquelas pessoas que não nos amam ou que nós não amamos. É o momento de fazer isso enquanto estamos em caminho, antes do momento que nós estivermos diante do tribunal, diante do Senhor. É agora o momento de reconciliação. E quando nós pensamos a Quaresma, nós pensamos em tantas práticas, e talvez a conversão que nós devemos fazer deve ser um pouco no andar de baixo, no sentido não de grandes projetos, mas temos alguém que deve ser perdoada por nós, ou que nós devemos pedir perdão. É este o momento da graça, é esta a conversão que nos pede hoje o Senhor, o perdão. Na oração da coleta de hoje, concedei, ó Deus, que vossos filhos se preparem dignamente para a festa da Páscoa,
de modo que a mortificação desta quaresma frutifique em todos nós, que a mortificação produza frutos, que ela exista na nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.